Os rejeitos de minério da barragem com maior risco de rompimento em Minas Gerais começaram a ser tratados hoje. A estrutura fica em Rio Acima, na região metropolitana da capital. O chamado descomissionamento custará cerca de 7 milhões de reais. Isso aí para a empresa é nada. Balança aí. De um lado, 600 metros cúbicos de rejeitos sólidos. Do outro, 80 metros cúbicos de rejeitos líquidos. Desde o início do ano, a situação das duas barragens tem tirado o sono dos moradores da região. Um relatório da Agência Nacional da Mineração destacou que a barragem 2 da mina do Engenho d'Água, em Rio Acima, é a que apresenta o maior risco de rompimento. O risco ele foi caracterizado pela Agência Nacional de Mineração no nível mais elevado pelo abandono operacional. Não houve abandono no Estado no monitoramento das questões ambientais, das questões de segurança. Tanto que a Defesa Civil também foi muito diligente e trabalhou junto com o município, que também faz parte do acordo, o município de Rio Acima, no plano de contingência e também no plano de segurança de barragem. A classificação A indica alto risco. Para se ter uma ideia, a barragem que se rompeu em Brumadinho em janeiro deste ano era considerada de baixo risco. Este professor da Universidade Federal de Minas Gerais explica por que o rejeito da exploração do ouro é mais tóxico do que o do minério de ferro. Essas bacias elas se caracterizam por uma mistura, né, de um pouco ainda do minério original, né, que a mineração ali na hora não conseguiu extrair por alguma dificuldade técnica, e realmente existem muitas dificuldades, ainda com o material dos compostos químicos que ela usou para facilitar essa concentração, e ainda também outros materiais que já estavam no minério, não tem valor econômico, mas ao ser processado, ao ser beneficiado, esses materiais, basicamente elementos químicos, eles que estavam inertes no subsolo, eles passam a ser móveis e passam também a ter um poder de contaminação bastante grande, especialmente metais pesados. A Mundo Mineração, empresa australiana que explorava ouro na cidade, abandonou os trabalhos em 2011, deixando para trás um grande prejuízo ambiental. Sem localizar os sócios, o Ministério Público entrou no caso e o Estado assumiu a responsabilidade. As obras de descaracterização do risco das estruturas estão sendo executadas por uma empresa contratada, via licitação, pela Copasa. O tratamento de rejeitos começou nesta segunda-feira. Nós vamos fazer a descaracterização de risco dessas duas represas. Uma tem muita matéria sólida, a outra tem muito líquido. Esse líquido vai ser tratado, vai ser todo retirado, tratado vai ser lançado no Rio das Velhas. E o material sólido retido na estação de tratamento que está aqui embaixo vai voltar para a represa. E o material sólido que está na represa 1 vai ser retirado também e vai ser dividido entre as duas represas. Com isso nós vamos abaixar todas as duas represas em cerca de 1,5 m. A expectativa é de que ao fim dos trabalhos, que devem ser concluídos em 10 meses, o cenário por aqui esteja completamente diferente. As duas barragens vão ser envelopadas com uma espécie de lona, como esta que vimos por aqui. Um projeto de reflorestamento também será feito. Em fevereiro, o jornalismo da Record TV conversou com algumas pessoas que estavam apreensivas com a situação. Ninguém sabe o que pode acontecer com uma coisa que aqui você não vê ninguém. Então tá, a Deus dará, né? Se a outra que era pouco risco aconteceu isso, imagina essa de agora, que tem mais risco e tudo, entendeu? Aí a gente preocupa um pouco, porque querendo ou não, o centro da cidade, assim, pode acontecer de chegar e acabar com tudo, a gente dá pra preocupar, né? A gente espera como população, assim, mais atenção do poder público da cidade, né? Fiscalização também de algum órgão responsável, não sei se é o DNPM, mas e dar um respaldo, dar um parecer para o pessoal da cidade, que a cidade fica sem informação nenhuma, né? O descomissionamento das barragens deve trazer mais tranquilidade para os 10 mil moradores de Rio Acima e também para a população de Nova Lima, que estariam na rota da lama em caso de rompimento de barragem.
As intervenções vão custar R$ 7.300.000. Isso é uma resposta dos moradores de Nova Lima, Rio Acima e toda a comunidade da região metropolitana de Belo Horizonte que depende do abastecimento de água de Bela Fama. Então o risco que foi levantado no passado, neste momento nós podemos dizer que ele não existe mais. Dada a situação de obra agora iniciada, os monitoramentos e também obras que foram realizadas no ano de 2017 e também no ano de 2018. Então há uma calma pela população, não só dessas duas cidades, mas de toda a região metropolitana que depende desse abastecimento público.